Um braço se ergue sobre uma trincheira. Um tecido branco, às vezes um lenço, às vezes um trapo arrancado de um uniforme, ondula sobre a lama ou a neve. Durante séculos, esse gesto significou uma única coisa para qualquer exército do mundo. O combate para as armas baixam, alguém aceita ser prisioneiro em vez de cadáver. É provavelmente o código não escrito mais antigo do campo de batalha, mais antigo até mesmo do que muitas das leis que depois tentaram regulá-lo por escrito. A Segunda Guerra Mundial colocou esse código sob uma pressão que ele não havia conhecido antes, com armas automáticas capazes de ceifar uma unidade inteira em segundos e com frentes onde a ideologia transformava o inimigo em algo menos que humano. Nesse contexto surgiu, documentada em alguns casos e discutida em muitos outros, uma prática que corroeu a confiança entre os lados de maneira quase irreversível. Soldados que erguiam as mãos ou agitavam uma bandeira branca, esperavam que o inimigo baixasse a guarda e abriam fogo no segundo em que a distância se encurtava o suficiente. O direito internacional tem um nome preciso para esse ato: perfídia. Trata-se de um crime de guerra, distinto dos ardis táticos que qualquer manual militar permite e até elogia como demonstração de engenho, tipificado como tal desde 1907 e reforçado em 1977, com uma clareza que não deixa margem para a interpretação. Compreender por que existe essa distinção, como ela se formou nos campos da Rússia, França e Bélgica, e por que deixou uma marca tão profunda na maneira como os exércitos se trataram entre si durante o restante do conflito, exige reconstruir tanto os fatos verificados quanto o terreno muito mais escorregadio dos rumores, das lendas de trincheira e das lembranças deformadas pelo medo. O percurso que se segue atravessa arquivos militares, processos judiciais do pós-guerra, memórias de veteranos e os próprios textos dos tratados internacionais que tentaram, com resultados desiguais, por fim a essa prática. Combina episódios com sólido respaldo documental, identidades concretas e sentenças judiciais assinadas, com zonas de sombra onde a evidência disponível permite reconstruir o clima geral de uma frente de batalha, mas não certificar com precisão absoluta cada incidente individual. Essa combinação, longe de enfraquecer o relato, constitui uma parte essencial do que faz deste episódio histórico um objeto de estudo tão fascinante quanto difícil de encerrar com definições categóricas. Ardil legítimo e traição, duas categorias que a guerra sempre distinguiu. Antes de se aprofundar nos fatos concretos de 1939 a 1945, convém estabelecer uma distinção jurídica que existia muito antes de o primeiro tanque alemão cruzar a fronteira polonesa. O direito da guerra sempre tolerou o engano tático, camuflar uma posição, simular uma retirada para atrair o inimigo para uma armadilha, fabricar tanques de madeira para inflar o tamanho aparente de uma força, transmitir mensagens falsas com a esperança de que o adversário as intercepte. Tudo isso entra no que se chama de ardil de guerra, um estratagema lícito porque não explora a confiança do inimigo em uma norma protegida, mas sua capacidade de ser enganado pela pura astúcia militar. A fronteira é ultrapassada quando o engano utiliza um símbolo ou um gesto que o direito internacional reserva para proteger vidas. Pintar uma cruz vermelha em um veículo carregado de combatentes, vestir o uniforme do inimigo para disparar contra suas próprias fileiras sem antes se revelar, ou levantar uma bandeira branca com a intenção de abrir fogo quando o rival se aproximar. Esses atos não enganam o inimigo sobre a disposição das forças, enganam-no sobre uma garantia que as leis da guerra lhe concedem. Essa garantia é a que sustenta todo o edifício do direito humanitário, porque sem ela nenhum ferido poderia confiar em uma ambulância, nenhum prisioneiro poderia confiar em depor as armas e nenhum negociador poderia confiar em uma trégua. A primeira tentativa séria de codificar essa diferença chegou com o Código Liber, redigido em 1863 por encomenda de Abraham Lincoln, para regular a conduta do Exército da União durante a Guerra de Secessão. Aquele documento, muito mais influente do que sua origem modesta sugere, traçou pela primeira vez uma linha clara entre estratagemas admissíveis e atos traiçoeiros. Essa formulação viajou depois para a Europa e acabou incorporada, quase palavra por palavra em seu espírito, nas convenções de Haia de 1899 e 1907.
O artigo 23 do regulamento anexo à Convenção de Haia de 1907 proíbe expressamente matar ou ferir traiçoeiramente indivíduos pertencentes à nação ou ao exército inimigo. A mesma disposição proíbe declarar que não será dado quartel, matar um inimigo que depôs as armas e usar indevidamente a bandeira de trégua, as insígnias militares e o uniforme do adversário. 32 anos antes de eclodir a Segunda Guerra Mundial, o direito internacional já possuía ferramentas precisas para julgar exatamente o tipo de conduta que protagoniza esta história. A Grande Guerra já havia colocado essas normas à prova e havia deixado marcas que a geração que combateu entre 1939 e 1945 conhecia de memória, muitas vezes porque seus próprios pais haviam servido nas trincheiras de Flandres ou do Somme. A invasão alemã da Bélgica e de Luxemburgo em agosto de 1914 violou de imediato o princípio de neutralidade territorial que a Convenção de 1907 protegia. O uso de gás venenoso a partir de 1915 infringiu outra proibição explícita dos mesmos tratados. A destruição da Biblioteca Universitária de Lovaina e a execução da enfermeira britânica Edith Cavell transformaram-se em símbolos da propaganda aliada sobre a brutalidade do exército alemão, independentemente do debate historiográfico posterior sobre o grau de exatidão de cada relato individual. Nesse contexto também surgiram, em publicações da época, denúncias sobre soldados que fingiam render-se ou que abusavam de gestos de auxílio para preparar armadilhas. Algumas dessas denúncias foram confirmadas por investigações posteriores, outras permaneceram como acusações propagandísticas impossíveis de verificar com o material então disponível. Esse padrão, a mistura entre fatos comprovados e rumores amplificados pela máquina de propaganda de cada lado, repetir-se-ia com uma intensidade muito maior 25 anos depois, quando a geração seguinte de soldados voltou a enfrentar-se nos mesmos campos de batalha e em outros novos, das estepes russas às sebes da Normandia. Após a derrota alemã de 1918, o Tratado de Versalhes incluiu em seu artigo 228 a obrigação de entregar suspeitos de crimes de guerra para serem julgados. Desse compromisso, cumprido apenas parcialmente, surgiram os chamados Julgamentos de Leipzig de 1921 e 1922, nos quais o Supremo Tribunal Alemão processou alguns casos de uso indevido do emblema da Cruz Vermelha e de enganos com bandeiras falsas usados para emboscar tropas inimigas. Foram processos limitados, com condenações leves e uma percepção generalizada de impunidade, mas estabeleceram um precedente judicial concreto. A perfídia, já antes da Segunda Guerra Mundial, havia sido objeto de julgamentos penais reais, com sentenças formais registradas nos anais de um tribunal nacional. A invasão da União Soviética e o colapso das regras. Em 22 de junho de 1941, quando a Wehrmacht atravessou a fronteira soviética na Operação Barbarossa, o comando alemão já havia decidido de antemão que a Frente Oriental não seria regida pelas mesmas convenções que regulavam, pelo menos em parte, os combates na Europa Ocidental. As diretrizes emitidas antes do ataque, conhecidas em conjunto como as Ordens Criminosas, instruíam os oficiais e a tropa a tratar o inimigo soviético sem piedade e a ignorar as proteções tradicionais para civis e combatentes. A chamada Ordem dos Comissários determinava executar sumariamente os comissários políticos do Exército Vermelho capturados, uma categoria de prisioneiros que era privada por decreto de qualquer proteção sob as leis da guerra. A campanha no leste foi concebida e executada como uma guerra de aniquilação, Vernichtungskrieg, na terminologia militar alemã da época, dirigida tanto contra o governo soviético quanto contra a população civil, com especial crueldade contra a comunidade judaica. Os Einsatzgruppen, unidades móveis de extermínio que avançavam imediatamente atrás das linhas de combate, fuzilaram mais de 500 mil de civis somente durante o primeiro ano de campanha, em sua imensa maioria judeus. Historiadores como Omer Bartov documentaram em detalhes como esse contexto produziu o que ele denominou a barbarização da Frente Oriental, um processo no qual as normas tradicionais de combate se dissolveram de forma progressiva em ambos os lados.
Os números de prisioneiros de guerra capturados por cada lado ilustram a magnitude dessa dissolução. Dos soldados alemães capturados pela União Soviética, aproximadamente um terço morreu em cativeiro. O destino dos prisioneiros soviéticos em mãos alemãs foi ainda mais letal. Cerca de 3 milhões de soldados do Exército Vermelho morreram sob custódia alemã, vítimas da fome deliberada, das marchas forçadas em pleno inverno e das execuções diretas. Em comparação, a taxa de mortalidade de prisioneiros alemães e japoneses em mãos dos aliados ocidentais situou-se entre 1 e 2%. Uma diferença que revela até que ponto a Frente Oriental operou sob um conjunto de regras distinto, ou, mais exatamente, sob a ausência quase total de regras compartilhadas. Nesse ambiente, onde cada lado esperava do outro a pior conduta possível e a própria conduta tendia a confirmar essa expectativa, as acusações de falsas rendições tornaram-se parte da paisagem habitual dos relatos de combate, tanto nos relatórios oficiais quanto nas cartas e memórias dos soldados. Distinguir o episódio pontual e verificável da generalização nascida do medo e da propaganda é, para qualquer historiador sério, uma tarefa terrivelmente difícil. A União Soviética realizou, sobretudo a partir de 1942, uma intensa campanha de propaganda destinada a fomentar a rendição de soldados alemães. Os alto-falantes colocados ao longo da frente de Stalingrado transmitiam mensagens gravadas, música e o som de um relógio marcando segundos junto à frase "A cada 7 segundos morre um soldado alemão", em um esforço calculado para minar o moral das tropas sitiadas. Os panfletos lançados sobre as posições alemãs incluíam, às vezes, declarações atribuídas diretamente a Stalin, garantindo um tratamento humano àqueles que depusessem as armas. O problema para os responsáveis por essa propaganda era a profunda desconfiança que a própria experiência da frente havia semeado entre os soldados alemães. As histórias, confirmadas em alguns casos e exageradas em outros, sobre os maus tratos a prisioneiros em mãos soviéticas circulavam com a mesma velocidade que os panfletos soviéticos prometendo clemência. Essa desconfiança mútua gerou um círculo fechado e autoalimentado. Quanto menos crível se tornava a oferta de rendição segura, mais soldados de ambos os lados optavam por combater até o fim, em vez de arriscar-se a depor as armas. E quanto mais combatentes escolhiam essa opção, mais episódios de violência extrema ocorriam nos últimos instantes do combate. Episódios que, por sua vez, alimentavam a rodada seguinte de desconfiança. Nessa engrenagem, os rumores sobre falsas rendições cumpriam uma função dupla. Por um lado, podiam descrever fatos reais. Um soldado ou um pequeno grupo que levantava as mãos para ganhar segundos, recuperar uma granada escondida ou esperar o momento em que seus companheiros de unidade pudessem abrir fogo de cobertura. Por outro lado, serviam como justificativa retrospectiva para decisões que já haviam sido tomadas por outros motivos, incluindo a recusa direta em aceitar rendições genuínas. Um soldado que disparava contra um inimigo com as mãos levantadas podia, depois do fato, atribuir sua decisão ao temor fundamentado de uma armadilha, sem que existisse maneira de verificar se essa armadilha era real ou imaginada no instante da decisão. O NKVD soviético acrescentava outra camada de pressão sobre seus próprios soldados. As unidades de bloqueio tinham ordens de executar aqueles que recuassem sem autorização, o que tornava a rendição uma opção ainda mais arriscada para o lado soviético do que para o alemão, preso entre o fogo inimigo à frente e o fogo próprio na retaguarda. Essa combinação de fatores explica, em parte, por que tantos soldados soviéticos optaram por resistir até a morte em vez de tentar render-se, mesmo quando as condições táticas não deixavam outra saída razoável. O exército estadunidense dedicou recursos consideráveis ao longo de toda a guerra a documentar e divulgar entre suas tropas as táticas enganosas empregadas pelo adversário alemão. Publicações periódicas como o Intelligence Bulletin e o Boletim Tactical and Technical Trends, elaboradas pelos serviços de inteligência militar a partir de interrogatórios de prisioneiros, captura de documentos e relatórios de combate, circulavam entre oficiais e tropas com análises detalhadas sobre o armamento, as táticas e os procedimentos defensivos alemães, incluindo descrições extensas sobre o uso de armadilhas explosivas em equipamentos abandonados, veículos destruídos e posições evacuadas,
uma prática documentada com particular intensidade durante a retirada alemã da Normandia em direção às fronteiras do Reich a partir do verão de 1944. Essa instrução formal sobre o risco de manipulação de objetos aparentemente inertes, cadáveres e equipamentos abandonados compartilhava com a advertência sobre a falsa rendição uma mesma lógica subjacente. Ensinar a tropa a manter um nível de cautela constante diante de qualquer situação que parecesse resolvida ou segura, porque o adversário havia demonstrado capacidade e disposição para explorar precisamente essa sensação de segurança momentânea. Os manuais de campanha sobre detecção e neutralização de armadilhas explosivas, revisados e reeditados várias vezes durante o conflito à medida que se acumulava a experiência de combate, faziam parte do mesmo ecossistema instrutivo que difundia advertências informais sobre a prudência devida ao aceitar a rendição de tropas inimigas em circunstâncias ambíguas. O efeito acumulado dessa instrução formal, somado à circulação informal de relatos e rumores entre unidades, contribuiu de maneira direta para instaurar entre a tropa aliada um estado de alerta permanente que, aplicado de maneira generalizada, acabava afetando também interações nas quais não existia nenhum risco real de engano. A cautela ensinada como ferramenta de sobrevivência diante de uma ameaça documentada convertia-se, na prática cotidiana do combate, em um filtro que tingia de suspeita qualquer gesto do inimigo, incluindo as rendições genuínas de soldados exaustos que simplesmente já não tinham intenção nem capacidade de continuar combatendo. O corpo humano sob fogo. Antes de avançar para os episódios concretos das frentes oriental e ocidental, convém deter-se em um fator que explica boa parte da dificuldade para reconstruir esses fatos com precisão: o funcionamento da mente humana durante o combate próximo. A fisiologia do medo extremo produz alterações perceptivas bem estudadas pela psicologia militar desde meados do século XX. O campo visual se estreita no que alguns pesquisadores denominam visão de túnel. A percepção auditiva se distorce a ponto de muitos veteranos descreverem disparos próximos como sons abafados ou diretamente inaudíveis, e a noção subjetiva do tempo se altera de tal forma que segundos reais podem ser lembrados depois como minutos inteiros ou o contrário. Essa alteração perceptiva afeta diretamente a confiabilidade de qualquer testemunho recolhido imediatamente após um confronto em que se suspeita de perfídia. Um soldado que acredita ter visto um inimigo levantar as mãos e depois disparar pode, na realidade, ter presenciado uma sequência diferente. Um companheiro do inimigo abrindo fogo de uma posição próxima, enquanto o primeiro soldado tentava genuinamente render-se, ou um gesto ambíguo mal interpretado pelo estresse do momento como o início de uma rendição que nunca chegou a se completar. A reconstrução posterior do episódio, tanto no relatório oficial quanto na memória pessoal do soldado, tende a simplificar essa ambiguidade em uma narrativa coerente, quase sempre aquela que melhor se encaixa na expectativa prévia que o soldado já tinha sobre a conduta do inimigo. A psicologia cognitiva moderna acrescenta outro elemento a essa dificuldade. A memória não funciona como uma gravação fixa que se reproduz sem alterações, mas como um processo de reconstrução ativa que se modifica levemente cada vez que uma lembrança é evocada. Décadas de relatos repetidos em reuniões de veteranos, entrevistas jornalísticas e memórias escritas podem introduzir, sem que haja qualquer intenção de enganar, detalhes que não estavam presentes na experiência original, mas que acabam incorporados como parte da lembrança. Esse fenômeno, documentado de forma extensa na literatura sobre memória autobiográfica, complica enormemente a tarefa de qualquer historiador que tente estabelecer, 80 anos depois, que proporção dos relatos sobre falsas rendições descreve fatos exatos e qual descreve uma reconstrução honesta, mas alterada, de uma experiência confusa e aterradora. Pesquisas sobre o desempenho cognitivo sob ameaça vital extrema documentam, além disso, um fenômeno conhecido como cegueira por desatenção, que pode levar um combatente a não registrar conscientemente detalhes relevantes da cena que tem diante de si, mesmo quando esses detalhes ocorrem exatamente dentro de seu campo visual direto.
Um soldado concentrado em localizar a origem de um disparo pode perder completamente de vista o gesto exato que o inimigo realizou segundos antes e reconstruir depois esse gesto a partir de inferências razoáveis, mais do que de uma observação direta e completa. Essa limitação, comum a qualquer ser humano submetido a uma ameaça imediata à sua vida, acrescenta uma camada adicional de incerteza a qualquer tentativa de estabelecer, com a precisão que o direito penal exige para uma condenação, a sequência exata de acontecimentos que separou uma rendição genuína de um ato de perfídia. O cerco de Stalingrado, entre agosto de 1942 e fevereiro de 1943, oferece um contraste útil entre dois fenômenos que convém não confundir. Por um lado está a capitulação final do 6º Exército Alemão, uma rendição em massa, formal e negociada, que começou em 31 de janeiro de 1943 e se completou 2 dias depois. O marechal de campo Friedrich Paulus, após esgotar munição e alimento, aceitou a rendição apesar de Hitler lhe ter negado a permissão expressa para capitular, tornando-se o primeiro marechal de campo alemão capturado em combate. As condições oferecidas pelos emissários soviéticos prometiam um tratamento digno, atendimento médico e repatriação, condições que, na prática, foram cumpridas apenas parcialmente para os aproximadamente 91 mil soldados alemães que sobreviveram à captura inicial. Por outro lado, e em uma escala completamente diferente, está o fenômeno das emboscadas individuais dentro do combate urbano que precedeu essa rendição final. Stalingrado tornou-se sinônimo do combate corpo a corpo mais feroz de toda a guerra, com linhas de frente que às vezes separavam as tropas pela distância de um edifício ou de um andar dentro do mesmo edifício. O general soviético Vassili Chuikov desenvolveu uma tática conhecida como abraçar o inimigo, mantendo suas tropas tão próximas das posições alemãs que a artilharia e a aviação alemãs não podiam atacar sem correr o risco de atingir suas próprias forças. Nesse tipo de combate extremo, a curta distância e com visibilidade reduzida entre ruínas e escombros, o espaço para o engano tático se ampliava enormemente, e com ele, a possibilidade de que um gesto de rendição, genuíno ou fingido, fosse interpretado de maneira ambígua em uma fração de segundo decisiva. Os relatos de patrulhas de reconhecimento soviéticas capturando prisioneiros para interrogá-los, mencionados em estudos sobre a batalha, coexistem com relatos menos verificáveis sobre soldados que aproveitavam a confusão do combate urbano para fingir captura ou rendição como tática de sobrevivência imediata, mais do que como estratégia ordenada pelo comando. A Batalha de Kursk, em julho de 1943, concentrou a maior quantidade de veículos blindados jamais reunida em um único confronto, e proporcionou um cenário particular para esse tipo de episódio. O combate entre tripulações de tanques, no qual a rendição assumia uma forma diferente da do soldado de infantaria com as mãos levantadas. Uma tripulação de carro de combate inutilizado costumava abandonar o veículo em chamas ou avariado e correr em direção à posição inimiga mais próxima, às vezes agitando um pano branco, às vezes simplesmente com as mãos vazias visíveis sobre a cabeça. A velocidade com que essa tripulação passava de combatente ativo a aparente prisioneiro em questão de segundos e em meio a uma nuvem de fumaça e poeira gerava justamente o tipo de ambiguidade que facilitava tanto a falsa rendição real quanto sua acusação infundada. As memórias de tanquistas soviéticos e alemães que combateram em Kursk, reunidas em diferentes compilações de história oral publicadas após a abertura dos arquivos soviéticos nos anos 90, descrevem com frequência a norma tácita, nunca escrita em uma ordem formal, mas amplamente compartilhada, de disparar contra qualquer tripulação inimiga que abandonasse um tanque destruído antes que ela chegasse a levantar as mãos de maneira inequívoca. Essa norma informal, nascida do temor de que a tripulação recuperasse uma arma pessoal ou lançasse uma granada antes de se render formalmente, reduzia drasticamente a janela temporal disponível para que uma rendição genuína fosse reconhecida como tal e, de passagem, ampliava a margem de erro com a qual um soldado defensor podia justificar perante si mesmo e perante seus superiores ter disparado contra um inimigo que, na realidade, apenas tentava salvar a vida. A proporção de tripulações de tanque capturadas com vida variou de maneira notável conforme o setor da frente e o momento concreto da batalha.
Durante os primeiros dias da ofensiva alemã no saliente de Kursk, quando ambos os exércitos sofriam perdas maciças de veículos blindados em questão de horas, os registros de unidades soviéticas refletem uma proporção de prisioneiros capturados consideravelmente menor do que a registrada em fases posteriores da batalha, uma vez que a frente se estabilizou e os combates adotaram um ritmo um pouco menos frenético. Essa variação temporal sugere que a disposição para aceitar a rendição de uma tripulação inimiga dependia, em grande medida, do nível de pressão imediata enfrentado pela unidade captora, uma variável que raramente aparece refletida com precisão nos relatórios oficiais de combate, mas que os historiadores que cruzaram diários de unidade com entrevistas de veteranos consideram determinante para explicar as flutuações observadas na documentação disponível. No entanto, nenhum episódio ilustra melhor a conexão entre crimes de guerra documentados e o endurecimento generalizado da conduta de combate do que o massacre de Malmed, ocorrido em 17 de dezembro de 1944, apenas um dia depois do início da ofensiva alemã das Ardenas. Um grupo de combate blindado das SS, o Kampfgruppe Peiper, sob o comando do tenente-coronel Joachim Peiper, capturou mais de 100 soldados estadunidenses de uma unidade de artilharia perto do cruzamento de estradas de Baunés, nas proximidades da localidade de Malmed. Os prisioneiros, já desarmados e alinhados em um campo aberto, foram metralhados por seus captores em um episódio que deixou pelo menos 84 mortos, segundo a contagem posterior da investigação estadunidense. A notícia do massacre se difundiu entre as tropas aliadas em questão de dias, em parte graças a soldados que sobreviveram, fingindo-se de mortos entre os cadáveres de seus companheiros, até que a unidade alemã se retirou. O efeito sobre o moral e a conduta de combate das divisões estadunidenses mobilizadas nas Ardenas foi imediato e documentado em múltiplas fontes da época. A ordem, transmitida de maneira informal, mas generalizada, de não aceitar a rendição de soldados das Waffen-SS durante os dias seguintes ao massacre, especialmente daqueles identificados com as insígnias da unidade de Peiper. Esse episódio, embora não constitua em si mesmo um caso de falsa rendição, mas de execução sumária de prisioneiros já capturados, é indispensável para compreender o contexto imediato em que circularam com maior intensidade as acusações de perfídia durante a Batalha das Ardenas. Uma tropa que acaba de saber que seus companheiros foram executados depois de se renderem desenvolve de maneira compreensível, embora juridicamente injustificável, uma disposição muito menor para confiar em qualquer gesto de rendição do inimigo, e essa disposição reduzida aumenta, por sua vez, a probabilidade de que um gesto ambíguo seja interpretado como ameaça e receba uma resposta letal imediata, sem margem para verificar sua sinceridade. O próprio Peiper e 73 membros de sua unidade foram julgados depois da guerra no chamado Processo de Malmed, realizado em Dachau em 1946. 43 acusados, incluindo Peiper, receberam condenação à morte, embora nenhuma dessas sentenças tenha chegado a ser executada, comutadas ao longo dos anos em um processo de revisão marcado por acusações, nunca completamente resolvidas, de que algumas confissões obtidas durante a investigação haviam sido conseguidas mediante coação. Esse desfecho judicial incompleto, nem plenamente satisfatório para aqueles que exigiam justiça, nem completamente livre de dúvidas processuais, é outro exemplo do padrão geral que atravessa esta história. Fatos centrais bem estabelecidos, cercados por zonas de controvérsia secundária que nunca terminaram de ser completamente resolvidas. Os antecedentes da perfídia e as consequências legais. Os episódios mencionados anteriormente de maneira breve, os massacres de Wormhout e Le Paradis, merecem um desenvolvimento mais detalhado porque ilustram que a disposição para executar prisioneiros aliados não nasceu em 1944, mas já tinha 4 anos de existência quando o exército estadunidense desembarcou na Normandia. Em 27 de maio de 1940, durante a retirada aliada em direção a Dunkerque, soldados da 1ª Companhia do 2º Batalhão do Regimento de Infantaria da Leibstandarte SS Adolf Hitler capturaram um grupo de soldados britânicos do Regimento Real de Norfolk perto da localidade de Le Paradis.
Encerraram-nos no estábulo de uma fazenda e metralharam-nos, acabando depois com os feridos que ainda estavam vivos com baionetas. Apenas 2 soldados sobreviveram, escondidos sob os corpos de seus companheiros, até que puderam escapar dias mais tarde. No dia seguinte, 28 de maio de 1940, soldados do 3º Regimento da Divisão SS Leibstandarte executaram um grupo semelhante de prisioneiros britânicos, em sua maioria do Regimento Real de Warwickshire, perto da localidade de Wormhout, em um pomar adjacente a uma fazenda, mediante uma combinação de granadas de mão lançadas dentro de um galpão, onde os prisioneiros haviam sido amontoados e disparos diretos contra aqueles que tentavam fugir da explosão. A contagem final de vítimas em ambos os episódios combinados supera uma centena de soldados britânicos executados em menos de 48 horas, em uma das primeiras manifestações documentadas da disposição de certas unidades das Waffen-SS para tratar a rendição inimiga como um trâmite irrelevante antes da execução sumária. Nenhum dos responsáveis diretos por Le Paradis e Wormhout foi julgado de maneira imediata depois dos fatos, em parte porque a rápida derrota francesa e a evacuação britânica de Dunkerque dificultaram a coleta de provas naquele momento. O oficial no comando da companhia responsável por Le Paradis, Fritz Knöchlein, foi finalmente identificado, julgado e executado em 1949, quase uma década depois dos fatos, em um dos processos por crimes de guerra mais tardios de todo o pós-guerra europeu. O caso de Wormhout, por outro lado, nunca produziu uma condenação equivalente, apesar de a identidade de vários responsáveis ter sido estabelecida com razoável certeza em investigações posteriores, o que ilustra outra constante incômoda desta história. A distância frequente entre a certeza histórica sobre o ocorrido e a capacidade real do sistema judicial do pós-guerra para traduzir essa certeza em condenações formais. Os processos judiciais realizados depois de 1945 enfrentaram de maneira recorrente um argumento de defesa conhecido na tradição jurídica como tu quoque, uma expressão latina que se traduz de maneira aproximada como você também. A defesa alegava que, se o lado acusador havia cometido violações semelhantes ou equivalentes das leis da guerra, carecia de legitimidade moral e jurídica para julgar o acusado por condutas comparáveis. Os advogados de defesa em Nuremberg e nos processos posteriores de Dachau invocaram esse argumento com certa frequência ao abordar casos relacionados com a conduta no campo de batalha, incluindo episódios de aceitação duvidosa de rendições por parte das tropas aliadas. Os tribunais rejeitaram de maneira sistemática essa linha de defesa como princípio jurídico geral, sustentando que a eventual prática de crimes semelhantes por parte do lado acusador, ainda que fosse demonstrada, não eximia de responsabilidade penal individual o acusado concreto que se sentava no banco dos réus. Essa rejeição formal do argumento de reciprocidade não impediu, no entanto, que a questão continuasse presente como pano de fundo incômodo em boa parte dos processos, particularmente naqueles relacionados com a conduta de combate. Mais do que com os crimes de extermínio sistemático, nos quais a fronteira entre a violência legítima da guerra e o crime de guerra propriamente dito se mostrava, tanto para juízes quanto para promotores, consideravelmente mais difícil de traçar com nitidez. Essa tensão jurídica não resolvida explica, em parte, por que a persecução judicial da perfídia mediante falsa rendição, diferentemente dos grandes crimes de extermínio, produziu um número relativamente reduzido de condenações formais em comparação com a frequência com que o fenômeno aparece mencionado em memórias, relatórios de combate e relatos jornalísticos da época. Processar com rigor cada episódio individual de suposta falsa rendição teria exigido um volume de investigação forense, virtualmente impossível de reunir décadas depois do fato com as testemunhas disponíveis, muito superior ao que os tribunais militares do pós-guerra, já saturados com os processos de maior escala vinculados ao Holocausto e ao planejamento da guerra de agressão, estavam em condições de assumir. É útil encerrar a revisão dos antecedentes legais com um exemplo que mostra o extremo oposto do espectro. Um engano de guerra elaborado, bem-sucedido e completamente lícito, que serve de contraste para apreciar com maior clareza por que a falsa rendição ocupa uma categoria jurídica distinta. A Operação Mincemeat,
executada pela inteligência britânica em 1943, consistiu em fazer aparecer o cadáver de um suposto oficial britânico na costa espanhola, portando documentos falsos que sugeriam um desembarque aliado na Sardenha e na Grécia em vez da Sicília, o objetivo real da iminente invasão aliada do sul da Europa. O engano funcionou com uma eficácia notável, desviando recursos defensivos alemães para objetivos equivocados e facilitando o sucesso do desembarque siciliano. A razão pela qual esse episódio, célebre e celebrado na historiografia militar britânica, nunca gerou controvérsia jurídica alguma, é precisamente aquela que distingue toda essa categoria de ardis legítimos. O engano operava sobre a informação e a interpretação estratégica do inimigo, sem invocar em nenhum momento um símbolo ou um gesto protegido pelas leis da guerra. Ninguém morreu por ter confiado em uma falsa bandeira de trégua ou em um emblema sanitário mal utilizado. O cadáver, os documentos falsificados e a operação de inteligência completa pertencem à mesma categoria que a camuflagem, os tanques cenográficos ou as mensagens de rádio fabricadas para confundir o inimigo. O engenho aplicado à guerra, sem trair a confiança específica que o direito internacional reserva para proteger a vida humana nos momentos de maior vulnerabilidade do combatente, como a rendição, o ferimento grave ou a assistência médica. Outros exemplos do mesmo período reforçam essa distinção conceitual. A construção de exércitos inteiros fictícios mediante tanques infláveis, veículos cenográficos e tráfego de rádio simulado, realizada pelos aliados antes do desembarque da Normandia sob o nome em código de Operação Fortitude, conseguiu convencer o comando alemão de que o ataque principal chegaria pelo Passo de Calais, desviando reservas blindadas alemãs para longe das verdadeiras praias do desembarque durante semanas críticas. Esse engano maciço, de uma escala muito superior à de qualquer episódio individual de falsa rendição, não gerou controvérsia jurídica posterior precisamente pela mesma razão que a Operação Mincemeat. Nenhuma de suas peças explorou um símbolo ou um gesto protegido pelo direito internacional, e nenhum soldado alemão morreu por ter confiado de boa fé em uma bandeira de trégua, um emblema sanitário ou uma rendição que acabou sendo uma armadilha. O desembarque aliado na Normandia, em junho de 1944, abriu uma frente onde, em teoria, ambos os lados compartilhavam um marco legal mais homogêneo, regido por convenções que tanto a Alemanha quanto as potências ocidentais haviam assinado e que, em termos gerais, foram respeitadas com maior frequência do que no leste. Essa teoria foi submetida a uma pressão considerável durante os primeiros meses de campanha, em parte por incidentes pontuais e em parte pela reputação que certas unidades, especialmente algumas divisões Panzer das SS, conquistaram entre as tropas aliadas. Um dos episódios mais documentados ocorreu apenas um dia depois do desembarque, quando soldados da 3ª Divisão Panzer SS Totenkopf e de outras unidades das SS executaram prisioneiros de guerra canadenses capturados perto da abadia de Ardennes, no que é conhecido como o Massacre de Ardennes. Esse crime somou-se, na memória das tropas aliadas, aos antecedentes já conhecidos de unidades irmãs durante a campanha da França de 1940, desenvolvidos com mais detalhes em uma seção posterior desta reconstrução. Esses episódios não constituem casos de falsa rendição em sentido estrito, porque implicam a execução de prisioneiros já capturados e desarmados, não uma armadilha preparada no momento da rendição. No entanto, alimentaram de maneira direta o mesmo clima de desconfiança que transformava qualquer gesto de rendição alemão em um risco calculado para o soldado aliado que devia decidir em segundos se baixava a arma para aceitá-la. As memórias e os testemunhos orais de veteranos do exército estadunidense na Normandia registram episódios de verificação desigual conforme o caso, de soldados alemães que destruíam um tanque com um Panzerfaust a partir de uma posição oculta e depois saíam com as mãos levantadas, esperando ser feitos prisioneiros antes que suas vítimas pudessem reagir. Alguns oficiais de alta patente, segundo relatos da época que circulam com diferentes graus de respaldo documental, chegaram a instruir suas tropas a não aceitar a rendição de soldados que tivessem empregado esse tipo de arma antitanque imediatamente antes de levantar as mãos, uma ordem que, caso tivesse sido formalizada e executada de maneira sistemática, constituiria, por sua vez, uma violação das mesmas convenções invocadas para justificá-la.
visto que o direito internacional não permite negar quartel a um combatente que se rende, independentemente da arma que tenha usado momentos antes. Esse ponto merece ser destacado porque ilustra a espiral característica desta história. A resposta a uma suspeita de perfídia, real ou imaginada, gerava frequentemente uma conduta igualmente ilegal no lado que respondia, perpetuando o ciclo em vez de interrompê-lo. A diferença entre uma ordem informal transmitida de boca em boca entre soldados exaustos e assustados e uma política oficial documentada em ordens escritas é precisamente o tipo de nuance que a história oral raramente conserva com precisão e que somente o cruzamento cuidadoso de fontes documentais permite reconstruir com algum rigor. À frente do Pacífico, a Bolsa de Falaise e a Operação Greif. A campanha da Itália, iniciada em 1943, oferece outro conjunto de episódios relevantes, em particular durante o prolongado e sangrento cerco da cabeça de praia de Anzio, onde as forças aliadas ficaram contidas durante meses em um perímetro reduzido sob fogo constante da artilharia alemã. Os combates no terreno montanhoso da linha Gustave e ao redor de Monte Cassino reproduziram muitas das condições que, em outras frentes, favoreciam a confusão sobre a sinceridade de uma rendição. Visibilidade reduzida, posições fortificadas entremeadas a curta distância e uma rotação constante de unidades que impedia os soldados de desenvolver o tipo de confiança recíproca que, em algumas ocasiões, surgia entre unidades enfrentadas durante longos períodos no mesmo setor da frente. É instrutivo, além disso, situar o caso alemão dentro de um contexto comparativo mais amplo. No Teatro do Pacífico, as forças japonesas recorreram de maneira muito mais sistemática e mais bem documentada à falsa rendição e ao uso de cadáveres com armadilhas explosivas como tática deliberada contra as tropas estadunidenses, um padrão que diferentes tribunais militares aliados do pós-guerra documentaram com maior profusão de provas do que no caso europeu. Essa diferença de escala entre ambos os teatros de guerra é relevante porque sugere que a intensidade do fenômeno não dependia unicamente do contexto de brutalização geral do combate, presente em ambas as frentes, mas também de decisões táticas e culturais específicas de cada exército vinculadas, no caso japonês, a um código militar que estigmatizava a rendição como desonra e que, portanto, convertia qualquer gesto de capitulação, próprio ou alheio, em um terreno carregado de ambiguidade adicional. O cerco de Falaise, fechado por forças canadenses, polonesas, britânicas e estadunidenses, entre 12 e 21 de agosto de 1944, aprisionou os remanescentes de 2 exércitos alemães em uma bolsa cada vez mais reduzida, submetida a um bombardeio aéreo e de artilharia quase contínuo. As condições dentro do cerco, descritas por testemunhas de ambos os lados como uma das cenas mais caóticas de toda a campanha da Normandia, combinavam massas de soldados alemães que se rendiam em grupos numerosos com bolsões de resistência isolada que continuavam combatendo, às vezes a poucos metros de unidades que já haviam deposto as armas. Essa coexistência, dentro de um espaço geográfico reduzido entre rendição em massa genuína e resistência ativa, criou condições particularmente propícias para a confusão sobre a sinceridade de qualquer gesto de capitulação individual. Um soldado aliado que avançava entre colunas de prisioneiros alemães já alinhados e vigiados não tinha uma maneira simples de distinguir, à primeira vista, um combatente que se aproximava com as mãos levantadas para se juntar genuinamente àquela coluna de um combatente de uma unidade vizinha que aproveitava a mesma cena para se aproximar o suficiente e abrir fogo contra as tropas de escolta. A documentação disponível sobre o fechamento da Bolsa de Falaise não permite quantificar com precisão quantos dos incidentes violentos registrados durante aqueles dias corresponderam a autênticos episódios de perfídia e quantos a erros de identificação cometidos em meio a um caos logístico e humano de proporções extraordinárias, com dezenas de milhares de soldados movendo-se, rendendo-se, combatendo e morrendo em um espaço de apenas alguns quilômetros quadrados. Durante a Batalha das Ardenas, em dezembro de 1944, Hitler ordenou ao comando das SS, dirigido por Otto Skorzeny, uma operação destinada a capturar pontes importantes sobre o rio Mosa antes que os aliados pudessem destruí-las.
A Operação Greif mobilizou soldados alemães vestidos com uniformes britânicos e estadunidenses capturados, conduzindo veículos aliados também capturados, com a missão de semear confusão atrás das linhas inimigas. Equipes de reconhecimento da unidade Einheit Stielau chegaram a entrar na localidade belga de Malmedy e a desviar uma unidade estadunidense inteira para a direção errada, mediante o simples recurso de trocar sinais de trânsito. A notícia de soldados alemães infiltrados com uniforme estadunidense gerou tamanho pânico entre as tropas aliadas que estas começaram a submeter qualquer soldado suspeito a perguntas sobre a cultura popular estadunidense, como capitais de estados ou resultados esportivos, em uma tentativa de distinguir os infiltrados genuínos de seus próprios companheiros. Do ponto de vista do direito internacional, essa operação situa-se em um terreno diferente do da falsa rendição, embora compartilhe com ela o elemento do engano. O uso de uniformes inimigos para se infiltrar e se deslocar sem ser detectado é uma prática que o direito da guerra tolera sob certas condições, desde que os infiltrados se desfaçam do uniforme inimigo antes de entrar em combate direto, porque, caso contrário, isso se converteria em uma violação grave das mesmas normas que proíbem a falsa rendição. Aqueles que são capturados com uniforme inimigo, mesmo sem terem disparado um único tiro, perdem o estatuto de combatente regular e podem ser tratados legalmente como espiões, sujeitos a julgamento sumário e execução sob as leis da guerra vigentes naquele momento. Skorzeny foi julgado depois da guerra precisamente por esse ponto, em um processo perante um tribunal militar estadunidense em Dachau, em 1947. O tribunal o absolveu, porque a evidência apresentada não demonstrou que seus homens tivessem disparado contra o inimigo enquanto ainda vestiam o uniforme aliado, condição que o direito internacional exige para que o uso de uniforme inimigo se converta em um crime de guerra consumado, em vez de em um ardil tolerado. A distinção é reveladora. O mesmo tribunal que aplicava com rigor as normas contra a perfídia reconheceu que nem todo engano com aparência inimiga cruza automaticamente essa linha, e que o elemento decisivo é o momento exato em que o engano se traduz em um ataque, enquanto a vítima ainda confia na proteção que o símbolo ou o uniforme a fazia supor. Casos de condenações concretas. Diante da relativa ambiguidade jurídica do caso Skorzeny, os mesmos julgamentos de Dachau do pós-guerra oferecem um exemplo muito mais nítido de condenação por perfídia consumada. Em agosto de 1946, um tribunal militar estadunidense declarou culpado o soldado alemão Heinz Hagendorf por ter utilizado de maneira indevida o emblema da Cruz Vermelha em uma zona de combate, disparando uma arma contra soldados estadunidenses a partir de uma ambulância inimiga que portava esse símbolo protegido. A sentença, 6 meses de prisão, é surpreendentemente leve para a gravidade jurídica do ato, o que ilustra outro padrão recorrente na justiça do pós-guerra. As condenações por perfídia, quando chegavam a ocorrer, raramente refletiam a severidade teórica que o próprio direito internacional atribuía a esse tipo de crime. Este caso é valioso para a reconstrução histórica precisamente por sua precisão documental. Diferentemente dos relatos de trincheira sobre falsas rendições, repletos de lacunas e contradições entre testemunhas, o caso Hagendorf conta com um processo judicial completo, uma identificação nominal do responsável e uma sentença formal que deixa registro escrito do raciocínio jurídico aplicado. Serve como lembrete de que por trás da nuvem de rumores e lendas que cerca este tema, também existiram casos concretos, julgados com nome e sobrenome, que demonstram que a prática da perfídia não foi apenas uma construção retórica da propaganda de guerra, mas um fenômeno com manifestações reais e verificáveis, embora muito menos numerosas do que a memória popular do conflito tende a sugerir. Enquanto os episódios examinados até aqui descrevem decisões tomadas em nível individual ou de pequena unidade, em alguns casos à margem de qualquer ordem formal, existe um exemplo documentado de política oficial que proibiu de maneira explícita aceitar a rendição de uma categoria completa de combatentes inimigos. Em 18 de outubro de 1942, Hitler assinou a diretriz conhecida como Kommandobefehl, a Ordem dos Comandos, que instruía todas as forças alemãs a executar sumariamente, sem processo judicial prévio,
Qualquer integrante de unidades de comandos aliados capturado durante operações especiais em território europeu ocupado, mesmo que esses soldados vestissem uniforme regulamentar completo e se rendessem de maneira formal e inequívoca. A ordem estabelecia, além disso, que qualquer comando capturado por unidades regulares deveria ser entregue imediatamente ao Serviço de Segurança das SS para sua execução, e proibia expressamente conceder a esses prisioneiros qualquer uma das proteções que a Convenção de Genebra reservava aos combatentes regulares capturados. O texto da diretriz reconhecia de maneira explícita, em sua própria redação, que essa política contrariava as convenções internacionais que a Alemanha havia assinado, uma admissão que se revelaria decisiva durante os processos judiciais do pós-guerra, porque eliminava qualquer possibilidade de os acusados alegarem desconhecimento da ilegalidade do ato. Diferentemente dos episódios de falsa rendição individual, que dependem quase sempre de testemunhos contraditórios e da reconstrução posterior de acontecimentos confusos, a Ordem dos Comandos deixou um rastro documental excepcionalmente sólido, com o texto integral da diretriz preservado nos arquivos militares alemães capturados ao final da guerra. Essa solidez documental permitiu aos tribunais do pós-guerra processar com relativa clareza jurídica os casos derivados de sua aplicação, em contraste com a dificuldade probatória que cercava os episódios individuais de suposta perfídia no campo de batalha. Vários comandantes militares alemães foram julgados especificamente por terem transmitido ou executado ordens derivadas dessa diretriz, entre eles o marechal de campo Albert Kesselring, comandante em chefe da Frente Italiana, condenado em 1947 por um tribunal militar britânico em relação, entre outras acusações, à aplicação da Ordem dos Comandos contra prisioneiros aliados capturados na Itália. Sua sentença original de morte foi posteriormente comutada para prisão perpétua e Kesselring foi libertado em 1952, um desfecho que gerou considerável controvérsia entre os familiares das vítimas e que ilustra, mais uma vez, a distância frequente entre a gravidade jurídica reconhecida de um crime de guerra e a severidade real de sua punição na prática judicial do pós-guerra europeu. No extremo oposto desse mesmo fenômeno, a Frente Oriental oferece um caso que ilustra como a recusa sistemática em aceitar a rendição de uma categoria completa de combatentes podia gerar como resposta direta um padrão de ocultação de identidade, equivalente à simulação de status civil, que o direito internacional reconheceria mais tarde como uma forma específica de perfídia, quando executada com a intenção de trair a confiança do captor. A já mencionada Ordem dos Comissários, emitida pelo alto comando alemão antes do início da invasão da União Soviética, instruía a execução imediata de qualquer comissário político do Exército Vermelho identificado entre os prisioneiros capturados, uma categoria de oficiais políticos integrados às unidades de combate soviéticas com funções de supervisão ideológica e disciplinar. Diante da certeza de que sua identificação como comissário significava a execução imediata, uma proporção significativa desses oficiais optou por destruir sua documentação de identidade, eliminar as insígnias distintivas de sua patente política e apresentar-se diante de seus captores como soldados regulares sem função especial, uma estratégia de sobrevivência que, em termos estritamente jurídicos, se assemelha à simulação de um status diferente do real para obter um tratamento mais favorável do que corresponderia à condição autêntica do indivíduo. A diferença crucial em relação aos exemplos clássicos de perfídia analisados neste percurso é que essa ocultação não buscava preparar uma armadilha letal contra o captor, mas apenas sobreviver a uma política de extermínio que o próprio captor havia imposto em violação aberta do direito internacional, o que situa o caso em um terreno ético completamente distinto daquele da falsa rendição empregada como tática ofensiva. Historiadores que estudaram a aplicação prática da Ordem dos Comissários documentam, a partir de arquivos alemães capturados, um nível de cumprimento desigual, conforme a unidade e o período da guerra, com alguns comandantes da Wehrmacht regular demonstrando uma disposição notavelmente menor do que as unidades das SS e os Einsatzgruppen para executar de maneira sistemática essa diretriz, em parte por considerações práticas relacionadas com o valor de inteligência que um comissário capturado vivo podia fornecer sob interrogatório.
Essa variabilidade interna dentro do próprio exército alemão recorda que nenhuma das categorias analisadas nesta reconstrução, nem a Wehrmacht, nem as SS, nem qualquer outro exército do conflito, deve ser entendida como um bloco monolítico de conduta uniforme, mas como um conjunto heterogêneo de unidades, comandos e decisões individuais que responderam de maneiras distintas, às vezes contraditórias entre si, às mesmas pressões extremas da guerra de aniquilação. A codificação definitiva e a evolução da punição à perfídia. Os julgamentos de Nuremberg, realizados entre 1945 e 1946, não se concentraram de maneira específica na perfídia como categoria individual de crime, concentrados como estavam em acusações de maior escala, como os crimes contra a humanidade e o planejamento de uma guerra de agressão. No entanto, o tribunal reconheceu de maneira explícita que a proibição de matar ou ferir traiçoeiramente, estabelecida no artigo 23 das Convenções de Haia, já refletia, em 1939, uma norma de direito internacional consuetudinário, vinculante para todos os Estados, independentemente de terem ou não assinado o tratado original. Essa declaração foi crucial para a jurisprudência posterior, porque significava que nenhum acusado podia alegar desconhecimento da norma ou falta de validade legal do tratado como defesa. A codificação definitiva e mais detalhada chegou 3 décadas depois do fim da guerra, com o protocolo adicional, de 1977 às Convenções de Genebra. Seu artigo 37 define a perfídia com uma precisão que o texto de 1907 não alcançava, como aqueles atos que convidam à confiança de um adversário, levando-o a acreditar que tem o direito de receber ou a obrigação de conceder proteção segundo as normas do direito internacional aplicáveis aos conflitos armados, com a intenção de trair essa confiança. O mesmo artigo enumera exemplos concretos que qualquer pessoa reconheceria imediatamente como ecos diretos da experiência bélica de 1939 a 1945. Fingir a intenção de negociar sob bandeira de trégua ou fingir uma rendição, simular estar incapacitado por ferimentos, fingir um estatuto civil e simular uma condição de proteção mediante o uso indevido das insígnias das Nações Unidas ou da Cruz Vermelha. Essa arquitetura jurídica recebeu um reforço adicional com a criação do Tribunal Penal Internacional. O Estatuto de Roma, assinado em 1998, tipifica de maneira explícita a morte ou os ferimentos causados mediante perfídia como um crime de guerra autônomo, tanto em conflitos armados internacionais quanto em conflitos internos, o que fecha uma lacuna que algumas interpretações mais restritivas do direito anterior haviam deixado aberta. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, em seu estudo de 2005 sobre direito internacional humanitário consuetudinário, classificou a proibição da perfídia como a norma 65 de seu catálogo, aplicável a qualquer tipo de conflito armado, sem exceção. Mas concentrar o foco nos soldados alemães responde ao peso documental e à centralidade de sua experiência bélica dentro desse fenômeno. Porém, o rigor histórico exige reconhecer que a perfídia mediante falsa rendição não foi uma ferramenta tática exclusiva da Wehrmacht nem das SS. Memórias e histórias regimentais de unidades soviéticas, britânicas e estadunidenses contêm, com menor frequência, mas com uma estrutura narrativa idêntica, episódios nos quais se atribui a soldados do próprio lado o mesmo recurso sob pressão extrema: levantar as mãos para obter uma vantagem momentânea sobre um inimigo que se aproximava para confirmar a rendição. O historiador que aborda esse tema com honestidade deve assumir que a própria natureza do ato, uma decisão individual tomada sob pressão mortal extrema, torna-o estruturalmente propenso a aparecer em qualquer exército submetido às mesmas condições de combate próximo e desespero, independentemente da bandeira sob a qual combata. O que distingue o caso alemão dentro da memória histórica do conflito não é necessariamente uma maior frequência objetiva do fenômeno, impossível de estabelecer com a documentação disponível, mas a combinação de 3 fatores: a escala industrial da guerra de aniquilação que o próprio comando alemão impulsionou na frente oriental, a magnitude dos crimes de guerra documentados de maneira independente, como os massacres de prisioneiros aliados em Wormhoed, Le Paradis e Ardennes,
que reforçaram a credibilidade de qualquer acusação adicional contra as mesmas unidades, e o peso simbólico que a derrota final da Alemanha conferiu à documentação e ao processamento judicial de sua conduta militar. Um processo de escrutínio que não se repetiu com a mesma intensidade nem com os mesmos recursos sobre a conduta dos exércitos vencedores. Convém distinguir, dentro dessa estrutura jurídica, entre a norma que proíbe a perfídia e o marco separado, embora relacionado, que regula o tratamento devido aos prisioneiros de guerra uma vez capturados. A Convenção de Genebra de 1929 sobre o tratamento dos prisioneiros de guerra, vigente durante toda a Segunda Guerra Mundial e ratificada tanto pela Alemanha quanto pelas potências ocidentais, estabelecia obrigações detalhadas sobre alimentação, alojamento e trabalho dos prisioneiros, mas mantinha um silêncio relativo sobre o momento exato da captura, precisamente o instante em que se concentram os episódios de falsa rendição. A União Soviética não havia ratificado essa convenção de 1929, uma circunstância que a Alemanha invocou de maneira explícita e cínica para justificar o tratamento brutal dispensado aos prisioneiros soviéticos, apesar de o direito internacional consuetudinário, reconhecido posteriormente em Nuremberg, já impor obrigações mínimas de tratamento humano independentemente da ratificação formal de um tratado específico. A revisão das Convenções de Genebra, em 1949, já tendo a experiência completa da guerra como referência direta, ampliou e precisou de maneira considerável as obrigações para com os prisioneiros e incorporou disposições mais explícitas sobre o momento da captura, reforçando a ideia de que a proteção jurídica de um combatente que se rende começa no próprio instante em que manifesta de forma inequívoca sua intenção de depor as armas, sem que o lado captor possa alegar dúvida razoável sobre a sinceridade do gesto como justificativa legal para abrir fogo. Essa precisão adicional, incorporada diretamente em decorrência da experiência bélica recente, fechou parte da lacuna normativa que, durante a guerra, havia permitido a alguns comandos justificar, pelo menos perante suas próprias tropas, a recusa em aceitar rendições sob suspeita de perfídia. O viés documental que favorece o escrutínio da conduta alemã em relação à dos demais exércitos do conflito possui, além disso, uma explicação arquivística concreta. Os arquivos militares alemães capturados no final da guerra, juntamente com o aparato judicial de ocupação instalado nas 4 zonas controladas pelos aliados, geraram um volume de documentação sobre a conduta do exército derrotado muito superior ao que qualquer comissão interna de investigação jamais produziu sobre a conduta dos exércitos vitoriosos. Essa assimetria documental, compreensível dadas as circunstâncias políticas do imediato pós-guerra, condiciona de maneira inevitável a imagem que a historiografia posterior pôde reconstruir sobre a frequência relativa da perfídia em cada lado do conflito, sem que essa condição retire validade dos casos alemães efetivamente documentados, mas sem que tampouco permita extrair deles conclusões comparativas definitivas sobre a conduta proporcional de cada exército beligerante. O território do mistério, entre o fato e a lenda de trincheira. Chegados a este ponto, convém deter-se na pergunta que pulsa sob toda esta reconstrução e que nenhum historiador conseguiu responder com precisão absoluta. Com que frequência real ocorreram essas falsas rendições durante a Segunda Guerra Mundial? A resposta honesta é que ninguém sabe com exatidão, e essa incerteza constitui por si mesma um dos aspectos mais fascinantes do fenômeno. Os arquivos militares da época registram com certa regularidade acusações de perfídia nos relatórios de combate, mas esses relatórios eram frequentemente redigidos no calor do momento, minutos ou horas depois de um confronto confuso, por soldados exaustos e sob um estresse extremo. A percepção humana sob fogo direto sofre distorções bem documentadas pela psicologia do combate. O campo visual se estreita, a noção do tempo se altera e a memória do episódio pode ser reconstruída de maneira inconsciente nos dias seguintes para se ajustar à narrativa que o próprio soldado ou sua unidade precisa sustentar para justificar suas próprias decisões. A essa distorção individual soma-se o fator propagandístico institucional.
Tanto o comando alemão quanto o soviético, e em menor medida também o aliado ocidental, tinham interesse direto em fazer circular histórias sobre a traição do inimigo, porque esse tipo de relato fortalecia a própria moral e justificava represálias que, de outro modo, teriam sido difíceis de sustentar perante a opinião pública ou perante os próprios soldados. Um episódio isolado, ocorrido uma única vez em um setor concreto da frente, podia multiplicar-se na transmissão oral entre unidades até se converter em uma característica generalizada atribuída a todo um exército ou a uma nacionalidade inteira. Os historiadores que estudaram esse fenômeno com maior rigor coincidem em uma conclusão matizada. Existiram casos documentados, como o de Hagendorf, com identidade, julgamento e sentença. Existiram também, com toda a probabilidade, episódios pontuais de soldados individuais que recorreram a uma rendição fingida como último recurso de sobrevivência tática, sem que houvesse uma ordem ou uma política sistemática por trás dessa decisão. E existiu, simultaneamente, um volume considerável de relatos exagerados, mal recordados ou diretamente inventados, que circularam como verdade incontestável entre tropas que tinham todas as razões psicológicas para acreditar neles e pouquíssimos meios para verificá-los. Essa zona cinzenta, onde o fato verificável se mistura com o rumor verossímil e a lenda construída a posteriori, é precisamente o terreno onde habitam os grandes mistérios da história militar. Não se trata de um mistério sobre extraterrestres nem sobre civilizações perdidas, mas de algo igualmente intrigante à sua maneira. A dificuldade quase insuperável de reconstruir, com a precisão exigida pelo rigor histórico, o que realmente ocorreu nos segundos que separam um gesto de rendição genuíno de uma armadilha mortal, quando as únicas testemunhas diretas costumam estar mortas, traumatizadas ou motivadas a recordar uma versão particular dos fatos. O cinema de guerra do pós-guerra contribuiu de maneira decisiva para fixar na imaginação popular uma versão simplificada e frequentemente descontextualizada do fenômeno. Filmes e séries produzidos entre os anos 50 e a atualidade incorporaram com frequência cenas de soldados alemães que fingem render-se para surpreender o protagonista aliado. Uma convenção narrativa que funciona de maneira eficaz como recurso dramático precisamente porque apela a um temor que a geração de veteranos vivos durante essas décadas reconhecia como parte legítima de sua experiência de guerra, independentemente da frequência estatística real do fenômeno representado. Essa retroalimentação entre memória histórica e representação cultural apresenta um problema metodológico sério para qualquer investigação posterior. Quanto mais vezes o cinema e a literatura popular repetem uma cena concreta, mais essa cena se consolida na memória coletiva como um fato histórico verificado, mesmo quando o episódio concreto que a inspirou originalmente carecesse da solidez documental necessária para sustentar essa categoria. Gerações posteriores de espectadores, sem contato direto com veteranos nem com arquivos militares, tendem a dar como certas a frequência e a sistematicidade de uma prática que a evidência documental disponível situa na realidade em um terreno muito mais fragmentário e disperso do que sugere sua representação audiovisual reiterada. As memórias publicadas por veteranos nas décadas posteriores ao conflito, um gênero literário com suas próprias convenções narrativas e comerciais, tampouco estão isentas dessa dinâmica. Um relato de combate torna-se mais vendável e mais memorável para o leitor se inclui um episódio de traição sofrida e superada, do que se descreve a experiência, estatisticamente muito mais comum, de um combate confuso sem elementos de engano deliberado por nenhuma das partes. Essa pressão narrativa, somada às distorções de memória já descritas, ajuda a explicar por que o relato da falsa rendição ocupa um espaço tão desproporcional na cultura popular sobre a Segunda Guerra Mundial, em comparação com seu peso real dentro da documentação judicial e arquivística disponível. Os correspondentes de guerra destacados, junto às unidades de combate de ambos os lados, enfrentaram em tempo real o mesmo problema de verificação que depois seria herdado pelos historiadores. A censura militar de cada exército revisava os despachos antes de sua publicação, o que acrescentava um filtro adicional capaz de suprimir relatos incômodos para a própria moral das tropas ou de amplificar episódios que serviam aos objetivos de propaganda do lado correspondente.
Um correspondente que chegava a uma posição horas ou até dias depois de um confronto dependia quase por completo do relato oral dos soldados sobreviventes, sem possibilidade prática de confrontar versões contraditórias, nem de examinar provas físicas que, àquela altura, já haviam sido removidas, enterradas ou destruídas pelo avanço contínuo da frente. Essa limitação estrutural do jornalismo de guerra da época explica por que tantos relatos sobre falsas rendições chegaram ao público do pós-guerra, já filtrados por várias camadas sucessivas de transmissão. Do soldado ao oficial que redigia o relatório, do oficial ao correspondente que recolhia testemunhos isolados, do correspondente ao censor militar que decidia o que publicar, e finalmente do texto publicado ao leitor civil que formava sua impressão geral sobre a conduta do inimigo a partir de fragmentos de informação necessariamente incompletos. Cada uma dessas camadas introduzia oportunidades adicionais de simplificação, omissão ou ênfase seletiva, sem que houvesse necessariamente má-fé em nenhum ponto da cadeia. Alguns correspondentes experientes, conscientes dessas limitações, adotaram em suas memórias do pós-guerra um tom mais cauteloso sobre os relatos de perfídia que haviam escutado durante o conflito, reconhecendo de maneira explícita a impossibilidade de verificar de forma independente a maioria dos episódios que em seu momento haviam transmitido como fatos estabelecidos. Essa autocrítica tardia, presente em algumas memórias jornalísticas publicadas décadas depois do fim da guerra, oferece um testemunho valioso sobre a lacuna que separava a velocidade com que esses relatos circulavam durante o conflito e a lentidão, muito maior, com que a investigação histórica rigorosa pôde depois separar o grão documentado da palha do rumor amplificado pelo calor da batalha e pela urgência da propaganda de guerra. Independentemente da proporção exata entre casos reais e rumores amplificados, a consequência prática dessa dinâmica mostrou-se devastadoramente concreta para milhares de soldados de ambos os lados. Cada acusação de falsa rendição, verificada ou não, alimentava uma resposta defensiva entre as tropas que a escutavam, e essa resposta defensiva traduzia-se com frequência na recusa em aceitar rendições genuínas em encontros posteriores. Soldados que, em circunstâncias normais, teriam deposto as armas e sobrevivido como prisioneiros de guerra morreram, em vez disso, no instante de tentar render-se, vítimas de um inimigo que já não estava disposto a arriscar-se a comprovar se aquela rendição concreta era sincera. Esse padrão está documentado com particular clareza nos testemunhos de veteranos de ambos os lados na frente oriental, onde a espiral alcançou seu ponto mais extremo, mas também aparece, embora com menor intensidade, na frente ocidental após os episódios da Normandia e das Ardenas. O resultado líquido foi um endurecimento progressivo da conduta de combate que excedeu em muito o número de casos de perfídia efetivamente comprovados, porque o medo da traição mostrou-se, em termos de seu efeito sobre o comportamento humano, quase tão poderoso quanto a própria traição. Os comandos militares de diferentes exércitos estiveram conscientes desse problema durante a própria guerra. Alguns oficiais aliados, preocupados com a deterioração da disciplina de combate e com as implicações legais de uma conduta sistemática contrária às convenções assinadas, emitiram lembretes formais às suas tropas sobre a obrigação de aceitar rendições genuínas mesmo em um contexto no qual a suspeita de engano estava generalizada. A eficácia real desses lembretes, emitidos da retaguarda para soldados submetidos ao estresse imediato do combate, constitui outro ponto no qual a documentação histórica oferece mais perguntas do que certezas definitivas. O legado e o estado atual da normativa. A preocupação com a falsa rendição como tática de combate não terminou com a rendição da Alemanha em maio de 1945. Conflitos posteriores demonstraram que a tentação de explorar a confiança do inimigo nas normas de proteção continua presente onde quer que exista combate de infantaria a curta distância. Durante a invasão do Iraque em 2003, forças estadunidenses relataram incidentes de combatentes que fingiam render-se antes de abrir fogo, episódios que os comandos militares qualificaram de maneira explícita como atos de perfídia proibidos pelas convenções de Genebra, em uma continuidade direta com o marco jurídico forjado em grande medida pela experiência da Segunda Guerra Mundial.
As guerras dos Balcãs na década de 1990 também proporcionaram seu próprio repertório de denúncias sobre falsas rendições e abuso de bandeiras de trégua, examinadas com um nível de detalhe judicial consideravelmente maior do que o alcançado pelos tribunais de 1945, graças à criação do Tribunal Penal Internacional para a antiga Iugoslávia, que incorporou de maneira explícita em sua jurisprudência os mesmos princípios sobre perfídia codificados no Protocolo Adicional de 1977. Essa evolução judicial demonstra que o marco jurídico construído a partir da experiência alemã da Segunda Guerra Mundial não permaneceu como uma relíquia teórica dos manuais de direito internacional, mas se converteu em uma ferramenta de uso recorrente para tribunais internacionais confrontados com conflitos de natureza completamente distinta, separados por meio século e por um contexto geopolítico irreconhecível em relação ao de 1939. Essa continuidade confirma que a regulamentação da perfídia constitui um mecanismo de direito vivo que continua sendo aplicado com as mesmas categorias conceituais cunhadas há mais de um século a conflitos contemporâneos. O artigo 37 do Protocolo de 1977, escrito por juristas que tinham em mente de maneira explícita a experiência bélica de 1939 a 1945, continua sendo a referência central para julgar condutas semelhantes em cenários completamente distintos, desde guerras convencionais entre estados até conflitos assimétricos contra grupos armados não estatais. A razão dessa permanência tem a ver com a função estrutural que a proibição da perfídia cumpre dentro de todo o edifício do direito humanitário. Cada vez que um combatente explora de maneira fraudulenta um símbolo protegido ou um gesto de rendição, coloca em perigo seu adversário imediato e corrói, ao mesmo tempo, a base de confiança que permite que esses mesmos símbolos e gestos continuem funcionando para todos os combatentes futuros, incluindo os de seu próprio lado em encontros posteriores. Um exército que adquire fama de recorrer à rendição fingida condena, na prática, seus próprios soldados a que suas rendições genuínas futuras sejam recebidas com suspeita e, em demasiados casos documentados ao longo da história militar, com disparos em vez da custódia que o direito internacional deveria garantir-lhes. É verdade que a perfídia mediante falsa rendição estava tipificada como crime de guerra desde antes do início do conflito, com base jurídica na Convenção de Haia de 1907 e antecedentes judiciais concretos nos julgamentos de Leipzig dos anos 20. Também é verdade que o contexto da Frente Oriental, marcado por uma guerra de aniquilação deliberada e por taxas de mortalidade de prisioneiros que multiplicavam várias vezes as da Frente Ocidental, gerou as condições ideais para que a prática, onde quer que tenha ocorrido de maneira real, se difundisse e para que os rumores sobre ela se multiplicassem ainda com maior velocidade. É verdade, além disso, que existem casos documentados com identidade e sentença judicial, como o de Heinz Hagendorf, que confirmam que a perfídia não foi exclusivamente um produto da propaganda de guerra. E é igualmente verdade que a proporção exata entre fatos verificados e lenda de trincheira permanece, a mais de 80 anos de distância, como um daqueles territórios em que a história militar se choca com os limites de suas próprias fontes, presa entre arquivos incompletos, memórias deformadas pelo trauma e o interesse estratégico de cada lado em sustentar uma narrativa particular sobre a conduta do inimigo. O legado mais tangível desse episódio não reside em um número exato de incidentes confirmados, inalcançável com a documentação disponível, mas na arquitetura jurídica que terminou de se consolidar em decorrência dessa experiência. O artigo 37 do Protocolo Adicional de 1977 e sua posterior incorporação ao Estatuto de Roma representam a resposta institucional definitiva a um dilema que atravessou cada trincheira, cada sebe normanda e cada edifício em ruínas de Stalingrado, como sustentar, mesmo em meio à guerra de aniquilação mais brutal do século XX, um mínimo de confiança compartilhada sem a qual nenhum soldado, de nenhum lado, poderia jamais depor as armas com a esperança razoável de sobreviver ao gesto. Os autos judiciais de Dachau, Nuremberg e dos tribunais militares britânicos sobre o caso Kesselring
Juntamente com o rastro documental de diretrizes como a Ordem dos Comandos e a Ordem dos Comissários, compõem o núcleo verificável desta história. Ao redor desse núcleo, persiste um volume muito maior de relatos transmitidos pela tradição oral dos veteranos, reforçados por décadas de representação cinematográfica e literária, que a pesquisa histórica contemporânea só pode tratar com a cautela metodológica exigida por qualquer fonte que não possa ser diretamente confrontada. Essa coexistência entre o dado verificado e o relato persistente, longe de ser uma anomalia desse episódio concreto, retrata com bastante fidelidade a textura habitual da história militar do século XX, construída sempre sobre uma base documental sólida, mas nunca completa, rodeada por um halo de memória coletiva que cada geração reinterpreta à sua maneira, sem que esse halo jamais consiga dissolver-se por completo nem cristalizar-se em uma certeza definitiva.